Seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Eu sou o Gustavo e antes de começar essa aula, se inscreva no canal, tem um botão logo aqui no cantinho para você se inscrever e ative as notificações para ser avisado quando postarmos uma aula. E se você quiser aprender um pouco mais sobre fisioterapia, você está no lugar certo. Olá, eu sou o Gustavo e seja bem-vindo ao canal Físio em Movimento. Hoje a nossa aula é sobre Introdução ao Estudo de Anatomia Humana. A anatomia é uma disciplina muito importante para nós fisioterapeutas. Ela é uma área da biologia que estuda a estrutura do corpo humano. A anatomia se faz presente no nosso dia a dia. Então vamos defini-la. Anatomia vem do grego, ana em partes e tome cortar. Juntando as palavras nós temos cortar em partes ou separar, que é um método didático como a gente aprende na faculdade. E vem do latim também como dissecare, que seria cortar separadamente. Estudos de dissecação são muito comuns nos laboratórios de anatomia, onde os cadáveres são dissecados para facilitar o estudo. Atualmente há a possibilidade também de estudar anatomia em pessoas vivas, através da anatomia palpatória, que é muito comum na nossa prática clínica, principalmente nos exames, onde nós vamos palpar estruturas moles como músculo, ligamento, tendões, além de estruturas ósseas. E também a forma de exames de imagem para estudarmos a anatomia. Os principais são a radiografia convencional, a tomografia e a ressonância nuclear magnética. É um método de estudar a anatomia sem agredir o ser humano. Um item muito importante quando a gente fala de anatomia é a nomenclatura, que é um conjunto de termos empregados para designar e descrever o organismo e suas partes. Permite, então, uma comunicação melhor entre os estudantes e profissionais da saúde e ao redor do mundo, porque isso foi padronizado, diferentemente de tempos atrás, onde não tínhamos essa padronização. A língua oficial adotada é o latim, porém, cada país pode traduzir para o seu idioma que é comum. E a última versão de terminologia anatômica ocorreu em 99, já temos aí 20 anos. E aqui para o Brasil, traduzido para o português, nós temos datada de 2000. Eu vou deixar um artigo que fala sobre a terminologia anatômica, sobre essa padronização, aqui na descrição do vídeo. Então, quem tiver interesse, é só clicar no link que vai cair direto lá no artigo. Os epônimos não são mais utilizados nessa nova terminologia. E o que são epônimos? Nada mais são do que nomes próprios. Então, não se usa mais nomes próprios para nomear estruturas anatômicas. Como nós tínhamos, por exemplo, o tendão de Aquiles. Hoje nós o chamamos de tendão calcâneo. Então, modificou isso nessa nova nomenclatura também. E essa nomenclatura procura adotar termos que tragam informações sobre estrutura, a indicação da forma, de posição ou situação daquela determinada estrutura, o trajeto que ela segue, as conexões ou interrelações que ela faz, além da sua função. Vamos ver alguns exemplos dessa terminologia. Aqui nós temos o ombro, a articulação do ombro, a parte óssea, e ali indicada nós temos a articulação acromioclavicular e glenohumeral. Esses dois nomes adotados são através da estrutura. Então, a união do acrômio e a união da clavícula formam a articulação acromioclavicular, assim como a cavidade glenoide da escápula e a cabeça do húmero formam a articulação glenohumeral. Outro exemplo é o músculo quadrado lombar. Indica, então, a forma e a posição ou situação onde ele está. Então, ele tem um formato quadrado e está localizado na região lombar. No nosso corpo, nós temos diversos exemplos disso, como o flexor superficial dos dedos. Ele indica a sua função, que é flexor, ele faz a flexão dos dedos. E, além disso, a sua situação, ele está superficial. Temos diversos músculos, como o tibial anterior, que ele está localizado anteriormente à tíbia, e isso facilita com que gravemos os nomes das estruturas. Também são importantes as abreviaturas. No quadro do lado esquerdo nós temos as abreviaturas no singular e do lado direito as abreviaturas no plural. Então nós temos aí artéria, ligamento, músculo, nervo, osso, ramo, veia, membro superior e membro inferior.
tanto no singular quanto no plural. E outras como articulação, fascículo, glândula, e também quanto à direção e posicionamento, como anterior, posterior, superior, inferior, interno, externo, medial, lateral, superficial e profundo. As abordagens de estudo anatômico temos algumas divisões que facilitam o nosso entendimento e nosso estudo. São elas a anatomia topográfica, que é o método de estudo por segmento corporal. Nós temos isso muito frequente nas faculdades e é um modo de facilitar o estudo, que seria então dividir o corpo em alguns segmentos, como membro superior, membro inferior, tronco, cabeça. Outro método de abordagem de estudo seria a anatomia sistêmica, que seria então um método de estudo por sistemas corporais, como por exemplo o sistema muscular, sistema esquelético, sistema cardiovascular, o sistema endócrino e assim por diante. E também a anatomia clínica, que seria um método de estudo que relaciona estrutura com função. Um exemplo é a nossa videoaula do professor Fábio, que eu vou deixar também aqui na descrição, que fala sobre a síndrome do impacto e a sua anatomia funcional. A posição anatômica é muito importante para a gente entender, porque ela é uma referência principalmente para posicionamento e movimentos que são realizados. A posição anatômica adotada padrão é o indivíduo na posição ereta, com a face voltada para frente e o olhar para o horizonte, com os membros superiores estendidos ao lado do corpo e as palmas das mãos voltadas para a frente, os membros inferiores unidos com as pontas dos pés dirigidas para a frente. Independente se o cadáver ou a pessoa está em decúbito dorsal, ventral ou lateral, essa é a posição anatômica padrão. Como tinha comentado das divisões do corpo humano, nós podemos dividi-lo em cabeça, pescoço, tronco e membros. Nós temos a divisão ainda do tronco em tórax, que seria a sua cavidade torácica, seus músculos e órgãos, o abdômen, que seria a cavidade abdominal com seus músculos e órgãos, a pelve, que seria a cintura pélvica, seus músculos e órgãos que ali estão, e os membros, que seriam divididos em membro superior e inferior. Os membros superiores são divididos ainda em braço, antebraço e mão, e os membros inferiores em coxa, perna e pé. Todas essas informações e todas essas estruturas que nós temos no nosso corpo, nós temos também as variações anatômicas, que nada mais são do que diferenças morfológicas que existem entre os seres humanos. Elas podem ser tanto externas quanto internas, mas não traz prejuízo algum para o indivíduo. Nessa imagem nós temos um exemplo de dois meninos. Um é mais baixinho e o outro mais alto, e ele é mais gordinho e o outro mais magrinho. São variações anatômicas que um não tem prejuízo frente ao outro. Outra variação anatômica que seria interna, como por exemplo na imagem ali é um estômago, que tem um formato diferente. O corpo dele é um pouco mais horizontal, enquanto o outro corpo é um pouco mais vertical. E isso não tem diferença funcional. Já as anomalias são variações morfológicas que são caracterizadas por uma perturbação funcional. E não se trata de uma variação, e sim uma anormalidade. Muitas vezes são genéticas. Então nós temos aqui duas imagens que ilustram muito bem o que seria uma anomalia. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre introdução à anatomia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique ali no joinha, curta nosso vídeo, se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito. Isso facilita para disseminar o conhecimento, disseminar o nosso canal para que cheguem várias pessoas. Acompanhe também as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que nós temos movimentado bastante. E também deixe seu comentário aí sobre uma sugestão de aula, sobre alguma dúvida que você tem. Muito obrigado e até a próxima.